Êxodo capítulo 20, a partir do verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mais uma vez, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? A partir daqui, do quinto mandamento, nós iremos trabalhar de maneira um pouco mais clara o aspecto relacional entre os homens. Quando a gente para ver o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamento, são mandamentos que tratam da nossa relação direta com Deus. São mandamentos que tratam diretamente da nossa relação com Deus. O primeiro mandamento, vocês lembram qual é? Não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado, para o guardar e santificar. Então, os 4 primeiros mandamentos, eles dizem respeito à nossa relação direta com Deus. Queridos, e não tem como a nossa relação direta com Deus não afetar a nossa relação horizontal. Quando a nossa relação vertical, a nossa relação com Deus, ela progride, o comum, e a lógica da coisa é que isso vai diretamente influenciar na relação horizontal, a nossa relação uns com os outros. E a partir do quinto mandamento, a Bíblia começa a tratar justamente da relação de uns com os outros. E é interessante a maneira como Deus traz os mandamentos, porque assim que Deus termina de falar da relação direta do homem com Ele, agora Ele passa para a relação horizontal do homem, dos homens entre si. A primeira coisa que Ele estabelece aqui é o relacionamento entre a honra do filho em relação ao pai. Interessante isso. Honra teu pai e a tua mãe. Gente, isso é de um peso tão sério, porque assim, Deus poderia ter colocado os mandamentos aqui na ordem que Ele quisesse. Não furtarás, não roubarás, não matarás. Só que no momento Ele começa a tratar agora da relação entre os homens, o primeiro mandamento que Ele traz é: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Falar de honra, honrar pai, honrar mãe no dia de hoje, é algo extremamente necessário. Quando eu converso com o pessoal da minha geração para trás, gente de 35 anos para trás, a maneira como os filhos se relacionavam com os pais era diferente. Não, Barreto? Era diferente. Pelo olhar, a gente sabia se a gente ia tomar uma bronca, uma surra, se era só uma advertência, porque o respeito para com o pai, a gente estava atento para tudo. A voz do pai causava temor, a presença da mãe causava temor. E a maior ameaça que eu recebia na escola era: vou chamar a sua mãe. Gente, aquilo começava a dar uma dor de barriga, porque a mãe aparecer na escola, o pai aparecer na escola, era uma exposição muito grande. E era uma vergonha tão grande para o pai, que a gente sabia que a gente ia levar uma surra. Era certeza, eu vou apanhar. Quando ameaçava: vou chamar seu pai, vou chamar sua mãe, a gente tremia nas bases. E eu vivi uma experiência muito interessante e triste ao mesmo tempo, porque eu estudei na escola da igreja, chamada Escola Presbiteriana de Canal, a famosa EPC, e depois de muitos anos, eu estava em Salvador, fui chamado para voltar para João Dourado, e para ser professor da escola onde eu fui aluno. E foi interessante eu ser colega de trabalho das professoras que me alfabetizaram. E eles brincavam: Ned, o tempo passa, E eu dando aula para os filhos dos meus professores. E eu, sem experiência, aquela luta para poder conseguir conquistar a turma, ganhar a classe, e chega um ponto que você começa a perder a paciência. Eu lembro que um menino de 9, 10 anos, eu dava aula, gente, do maternal, dos meninos que não sabiam nem conversar direito, até o ensino médio. Então, e um dia eu precisei falar com um menino mais sério, falou: senta aqui, se você não se comportar, eu vou chamar sua mãe.
Ele olhou para a minha cara e deu risada. Pode chamar. Aquilo, eu falei, aí, sabe quando cai a ficha? Eu falei, hoje não funciona, esqueci. Hoje não funciona mais. São raros os pais que, quando os professores mencionam a possibilidade de chamar os pais, o pai ou a mãe, os meninos sentem medo. Por quê? Não honram pai e mãe. Aí a minha pergunta é culpa da criança? Parece que quanto mais o tempo passa, mais as gerações vão ficando moles, vão ficando fracas, e as relações de respeito e de submissão vão se tornando cada vez mais frágeis também. E Êxodo capítulo 20, verso 12, a primeira coisa que Deus estabelece nas relações entre as pessoas é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas a pergunta é: o que é honra? O que é honrar pai e mãe? De que tipo de honra o texto está falando? De que tipo de honra a qual Deus está se referindo ao ordenar aos filhos que honrem seus pais e suas mães? Pode passar? Então, gente, a raiz da palavra honra, essa palavra aí, kabod. Talvez você já tenha escutado essa palavra aí, quando a Arca da Aliança é levada. E eu esqueci o nome do Senhor, ele fala isso, né? Dá o nome do filho, Icabode, foi-se a glória de Israel. Então, honra tem um significado aqui muito interessante. Tem aí, honra pode significar glória. Na verdade, quando você vê glória e honra, a gente vê essa distinção na tradução. Mas quando você vai para o original, para o hebraico, não existe distinção entre honra e glória, é a mesma palavra. Muda o contexto, mas a aplicação é a mesma. Então, glória, reverência, esplendor, dignidade, e eu botei aí peso. Interessante isso. Por que é que a palavra glória também significa peso? A gente vê essa expressão às vezes, peso de glória, o peso da glória de Deus. No mundo antigo, era muito comum que pessoas, que os poderosos, os reis, eles eram cobertos de joia, de muito ouro. E aquilo que a gente vê hoje muito comum, né, no hip hop, que é aquela ostentação de botar corrente de ouro, aquelas coisas, isso é coisa antiga. Então, os reis chegavam com roupas pesadas, com muito ouro. Quanto mais ouro ele tinha, mais glória simbolizava, mais poder ele tinha. Por isso que a palavra glória tem um significado de peso. Então, a tradução também está dentro disso aí. Glória, reverência, peso, esplendor e dignidade. Todas essas palavras, elas são correlatas aí com a palavra glória e honra, que é a mesma coisa. Honra e glória na Bíblia tratam da mesma coisa. Pode passar? A gente vai ler alguns textos aqui para entender alguns contextos que a gente vai encontrar essas palavras. Primeiro texto, Levíticos 10, de 1 a 3. Queria que, se você não quiser abrir e conferir todos os textos, anota, mas eu sugiro que você abra, que às vezes eu acabo me passando aqui, anotando alguma referência errada, e aí você pode já me corrigir. Levíticos 10, de 1 a 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. A palavra glorificado aqui, e serei honrado, aqui tem um sentido de temor. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eram homens malignos, homens com coração longe de Deus, que serviam no templo. E a expressão aqui, trazer fogo estranho, é porque o fogo do altar,
O fogo do altar foi lançado pelo próprio Deus. Deus acendeu o fogo do altar, quando o povo foi oferecer o primeiro holocausto no tabernáculo. Deus desce com o seu fogo, e os levitas, os sacerdotes, eles tinham a responsabilidade de manter o fogo aceso. E por algum motivo, o fogo apagou. Tudo indica que Nadab e Abiú, eles eram responsáveis por aquele turno. E o texto diz que esses homens eram homens dissolutos. Então, certamente, eles esqueceram de alimentar aquele fogo e o fogo apagou. E aquele fogo era um fogo santo, porque o próprio Deus havia enviado aquele fogo. E Nadab e Abiú resolvem fazer o quê? Pegar um isqueiro e dar o jeito deles e acender aquele fogo. Por isso que aquele fogo era estranho. Porque não era um fogo que veio de Deus. Era um fogo que veio de dois homens irresponsáveis. Meu Deus, quase não sai. Homens que não tinham comprometimento com o serviço deles. E por isso eles morreram. E a morte daqueles homens serviu para trazer respeito ao nome de Deus. E é por isso que Moisés diz isso. Falou Moisés a Arão, o recado de Arão, de Moisés para o pai dos meninos. Isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. O que ele está dizendo é: eu serei temido diante do meu povo. Ninguém vai me tratar de qualquer jeito, ninguém vai me servir de qualquer maneira. Então, a palavra que aparece que serei glorificado é no sentido de temor. É ser honrado no sentido do temor. Pula aí para Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 24 a 30. Mais filho dando trabalho. Gente, ó, a gente fala que antigamente não tinha, mas tinha também, viu? Primeiro Samuel 15, 24 a 30. Então disse Saul a Samuel. Aliás, aqui é o texto de Saul, a gente vai ler outro. Pequei, pois, transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Então, Saul havia pecado, desobedeceu o Senhor, e Samuel, né, o profeta Samuel, foi confrontá-lo. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não seja reis sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Samuel o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o teu reino de Israel, o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Olha só agora o verso 30. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e pede para voltar comigo. Gente, por que é que ele pede para ser honrado aqui? A palavra honrado nesse sentido aqui é dignidade. O que Saul está dizendo é: eu reconheço, eu pequei. Eu pequei, eu fiz besteira, eu desobedeci o Senhor. Mas eu queria pedir uma coisa: não me desmoraliza não. Não me desmoraliza não, volta comigo então. Me trata com dignidade porque eu estou arrependido. Me trata com dignidade porque eu reconheço o meu pecado. Porque se você não voltar comigo, fica parecendo que eu sou uma pessoa que permaneci com o coração duro, que eu não me quebrantei. E por isso, Samuel ele volta com Saul. Então, aqui a palavra honrar também significa tratar com dignidade. E é interessante porque esse contexto de dignidade aqui, tratar com dignidade, a dignidade está sendo direcionada a um homem que pecou, a um homem que errou. Um pastor, relatando de uma leitura que ele fez, contava o testemunho de uma moça
que ela estava estudando os 10 mandamentos e ela tinha muita dificuldade, ela teve muita dificuldade em lidar com a continuação do estudo. Porque depois que o texto diz aqui, o quinto mandamento diz, honra teu pai e tua mãe, o próximo mandamento diz, não matarás. E essa menina viveu uma tragédia na sua casa. O seu pai matou sua mãe. Então, como é que um texto anterior me manda honrar meu pai e logo em seguida diz não matarás? Como que eu vou honrar alguém que quebrou outro mandamento? E esse texto responde, queridos, dignidade. O texto não diz que a gente tem que honrar os nossos pais só se eles forem bons. Diz que tem que honrar os pais porque eles são os nossos pais. Não está dizendo que a gente tem que concordar com os seus erros, com as coisas, aquilo que eles cometeram de errado, aquilo que foi falho na nossa criação, mas eles devem ser honrados e tratados com dignidade. Tratados com dignidade. É algo, às vezes, difícil. Eu discipulei um menino em Salvador e começou a ir para a igreja, um menino de uma família muito simples. Na verdade, ele foi criado num orfanato. E um dia ele chegou para mim e falou, Neylon, cara, eu tenho vivido um conflito muito grande no meu coração. Por quê? Ele falou, cara, meu pai foi um homem terrível. Sabe, meu pai espancava eu e minha irmã. E depois que minha mãe morreu, ele jogou a gente no orfanato, né? E, enfim, esses dias eu estava voltando do trabalho, eu passando de ônibus, eu vi meu pai. Meu pai é um mendigo aqui em Salvador. Volta e meia eu encontro com ele. Ele falou, eu não consigo sentir nada por ele, não consigo sentir, sabe, nenhum tipo de afeto, de carinho, porque assim, ele não viveu com a gente, o pouco tempo que ele viveu, ele só trouxe mal para a gente. Que difícil, né, queridos? Que coisa difícil. Mas o Evangelho nos ensina a lidar com isso. E o texto fala que Saul, ele pede para ser tratado com dignidade. Ele fala, honra-me diante das pessoas. Não me despreza porque eu errei. E a gente precisa olhar para os nossos pais com seus erros com misericórdia. Normalmente, quando alguém chega para conversar comigo e se queixar dos pais, eu lembro bem de uma pessoa falou comigo, falou, cara, meu pai é um crápula, meu pai é estúpido demais. E começou a falar como que o pai era. E sempre quando alguém vem me falar isso, queridos, eu já tenho uma pergunta já na ponta da língua. Minha pergunta é, como que seu pai foi criado? Como que seu pai foi criado? Queridos, aí vai falar, vixe, o meu avô era pior do que meu pai. Eu falei, pronto. Então, cuidado, porque muitas vezes eu vejo filhos que se queixando do pai, que o pai não presta, que o pai isso e aquilo. Mas quando se tornam pais, começam a ficar parecidos. Então, queridos, honra teu pai e tua mãe. Tem um sentido de temor, mas também de dignidade em relação aos seus erros, os seus defeitos. Ainda em 1 Samuel, volta aí, capítulo 2. Primeiro Samuel, capítulo 2, 29 e 30. Por que pisai aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem da minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes, das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? E aí o verso 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam, também desprezarei.
Aqui o sentido de honrar é dedicação. Os filhos de Eli, eles estavam pecando contra Deus. As pessoas iam oferecer os seus holocaustos, e quando eles chegavam com as suas marmitas, diz que eles tinham grandes garfos, diz que eles enfiavam os garfos dentro da panela que eram oferecidas ao Senhor, e eles engordavam literalmente, comendo daquilo que não pertencia a eles. E o questionamento que Deus faz para Eli é muito forte. Olha só o verso 29. A parte B aí. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Por que é que você é mais dedicado aos seus filhos do que a mim? Você sabe como tem que proceder. Você já era para ter punido os seus filhos. Mas você fica fazendo vistas grossas para todo o pecado que eles têm cometido. Antigamente, quando o menino tirava nota baixa, né? A mãe e os pais ficavam com raiva da criança, ficavam bravas com a criança. E aí a primeira imagem é o pai e o professor apontando o dedo para o menino, dando uma reclamada boa nele. E agora inverteu. Quando o menino tira nota baixa, é o pai e a criança colocando o dedo na professora, né? Meu filho tirou nota baixa, tem alguma coisa errada com essa escola. Então era mais ou menos a mesma coisa que acontecia. Ele não tratava dos seus filhos com seriedade. Ele era mais dedicado a Deus do que mais dedicado aos seus filhos do que dedicado a Deus. Então a gente viu aqui a palavra honra de maneira muito geral, né, colocada em algumas situações. E o último texto que eu queria ler é Malaquias, capítulo 1, verso 1 e 8. Malaquias é o último livro da Bíblia, se você tiver com dificuldade de encontrar. Malaquias 1, 6, 8. Então, diz o seguinte: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros: ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: ofereceis sobre o meu holocausto pão e tais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível, quando trazeis animal cego para o sacrificardes. Não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresentando o seu governador, acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos? Então, aqui a palavra honrar, que aparece no início do versículo, diz respeito a respeito, né? Então, ó, o filho honra o pai, o filho respeita o pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Onde está o respeito para comigo? Vocês me tratam de qualquer forma. Vocês me tratam de qualquer maneira. Quando eu era criança, a gente tinha tanto cuidado com essas coisas, que eu não sei como é que era contigo, Barreto, mas em casa a melhor parte do frango era do meu pai. Não tinha discussão. Era uma forma de respeito. Queridos, parece besteira, parece que é muita dureza. Gente, mas aquilo tinha uma implicação para a vida muito importante. Hoje o menino mete a mão na coxa, arranca, já cada um briga por um pedaço, e o pai mais a mãe fica ali tentando contornar a situação. Mas a minha mãe conta, meu avô, ele sentava, a minha mãe servia ele, minha avó servia o meu avô, pegava a melhor parte, dava para ele. E aí, depois ia servir os filhos. E meu avô gostava de silêncio, então na hora de comer, ninguém podia conversar. Era aquele povo bem sistemático. Parece extremo, queridos, mas parece que hoje isso faz falta. O problema é quando isso distanciava o pai do filho, a mãe do filho. Era tanta, né, resistência que não havia amizade.
mas parece que a gente foi para outro polo. Então, Deus está falando isso. Vocês não me respeitam. Vocês trazem para mim animal cego, coxo, doente. Que respeito vocês têm por mim? Então, o significado geral que a gente vê aplicado aí, de honrar, diz respeito justamente a estas coisas. Mas vamos ler agora alguns textos, pode passar, direcionados para essa mesma situação aí. Pode passar o slide, nós vamos ver alguns textos aí para... Pode passar aí. Êxodo 21. Então, gente, deu o mandamento em Êxodo 20. Em Êxodo 21, novamente é tocado nesse assunto. E diz o seguinte, Êxodo 21, 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Pesado. Então era um mandamento sério. Agora vamos ler alguns textos em Provérbios. Vai para Provérbios capítulo 10. Provérbios tem bastante texto relacionado a tratamento de pai e filho. Provérbios 10 talvez seja um dos mais conhecidos. Diz assim, Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Aqui, quando a poesia hebraica ela faz às vezes faz jogo com palavras e que a gente não pode misturar as coisas. Então, o filho sábio alegra a seu pai. Aqui é porque o pai aparece como sendo o representante da família que recebe a alegria de ter um filho sábio, obediente. Mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Mas é também a tristeza do pai. Texto bem conhecido. Pula agora para o capítulo 20 aí. Capítulo 20, verso 20. Diz assim: a quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á-lhe a lâmpada nas mais densas trevas. Então, esse texto está tratando aqui de uma punição, né, por meio, inclusive, do meio social. Pessoas que desonram pai e mãe. Naquele contexto, eram pessoas que eram mal vistas pela sociedade. Pessoas que eram, literalmente, vistas como homens e mulheres malignos, porque não conseguiam cumprir o mandamento que Deus deu de honrar pai e mãe. Agora vai para o capítulo 30. Capítulo 30, verso 11. Aquele que amaldiçoa ao seu pai e que não bendizer a sua mãe. Tá certo aí? Tá. Daqueles que amaldiçoam seu pai e que não bendizem a sua mãe. Então o texto trata de novo pai e mãe, incluindo os dois no relacionamento. Trazendo os dois aí no relacionamento. Agora vai aí para Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, nós leremos do verso 1 ao verso 6. É um texto também bastante conhecido, que diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhe respondeu: por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a teu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, e oferta ao Senhor daquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração
está longe de mim. Em uma tradução fala, no verso 5 aí, é corbã ao Senhor, aquilo que podereis aproveitar de mim. O que é que esse texto está dizendo? Os fariseus, eles pegavam no pé dos discípulos de Jesus, porque eles não cumpriam uma série de tradições que foram inventadas por eles mesmos. E eles foram criticar, falaram, Jesus, vem cá, por que é que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Aí Jesus também pergunta, peraí, por que é que vocês também inventaram um mandamento aí agora, mas no fundo, vocês estão fugindo da responsabilidade de vocês? Porque, gente, corbã era algo dedicado a Deus. O que é que esses homens faziam? Por exemplo, o meu pai estava adoecendo. E a única maneira de eu cuidar do meu pai era vendendo uma segunda casa que eu tinha. Era a única maneira. O gasto ia ser alto, ia precisar fazer viagens com meu pai. Então, os fariseus, para não venderem as suas casas, sabe o que eles faziam? Dedicavam elas a Deus. Fala, isso aqui é o corbã. Porque quando eles percebiam que ia dar problema, que ia ter gasto, eles dedicavam aquilo que ia ser gasto com a família. Eles falavam que era de Deus. Então eles olhavam assim, nossa pai, eu queria muito te ajudar, mas a casa que eu podia vender, o boi que eu podia vender, eu consagrei a Deus, então não posso tocar, é do Senhor. Era isso que eles faziam. E aqui a gente entra num ponto muito sensível para muitos casais, que é justamente o trato com os seus pais na velhice. É um negócio muito triste. Eu estava conversando esses dias com a Tawane, e ela trabalha com assistência ao idoso, né? Tem uma equipe de enfermeiros para cuidar de idoso, e ela fala, pastor, a quantidade de família que paga a gente um salário bom para manter enfermeiros ali, mas que nem querem ver a cara dos pais, o senhor não tem ideia. E às vezes essas pessoas começam a ficar tão carentes que elas desenvolvem um apego tão forte pelos profissionais que estão ali, porque são pessoas que passam às vezes 2 meses sem ver os filhos, sendo que os filhos moram na mesma cidade. E às vezes nós temos a oportunidade, o privilégio de ter o nosso pai e nossa mãe. Meu pai e minha mãe estão na Bahia. Vou ver em novembro, se Deus quiser, estou ansioso por isso. Mas às vezes nós temos os pais perto e a gente não valoriza. Às vezes a gente está com a vida financeira confortável. E o pai às vezes precisando fazer um tratamento dentário, é um problemazinho, é um carro que está quebrado e a gente vê aquela situação e não ajuda em nada. Às vezes pagar um plano de saúde para nós é um negócio tão bobo, para a gente que está com a vida financeira organizada. E os pais minguando. Queridos, isso é pecado. Isso é pecado. E aí um outro problema que muitos casais enfrentam é o seguinte, é às vezes a falta de sensibilidade do cônjuge em relação ao pai. É preciso que o casal tenha sensibilidade, falar assim, peraí, seu pai está velho, meu pai também está velho, sua mãe está velha, minha mãe também está velha. Eles precisam de ajuda. Vamos separar um dinheiro aqui para a gente poder auxiliar os dois? Tem que ter essa conversa, sabe? Tem que ter essa maneira sensível de tratar, porque às vezes a mulher quer resolver um problema do pai, da mãe, e o marido não deixa. Às vezes é o contrário. E é aquela coisa aí, descobre que está dando dinheiro escondido, porque se der e o outro souber, dá briga, e está errado fazer isso também. Então, irmãos, a gente precisa ter muita sensibilidade com isso. Então, pai e mãe, eu fico brincando às vezes com a Sarinha, né? Sarinha está com 9 meses, e aí toda vez que eu vou trocar a fralda dela, também fica dando risada, né? Falou, estou trocando sua fralda, viu? Agora eu quero ver como é que tu vai me tratar na minha velhice, tu vai trocar minha fralda também, viu? Mas eu fico brincando assim, porque, queridos, agora eu estou passando por aquilo que meus pais passaram. E, de fato, pai e mãe, depois que filho nasce, a gente vive em função dos filhos. A gente deixa de viajar, a gente deixa de realizar um monte de plano, de coisas que a gente queria, e não faz isso com dor no coração não, porque a gente quer ver os filhos bem,
quer ver os filhos bem criados, quer que os filhos aproveitem o que a gente não aproveitou, quer que os filhos viajem o que a gente não viajou, quer que os filhos tenham o que a gente não teve. Aí passa a vida dedicada aos filhos, aí na hora que fica velho, inválido, aí encosta, os pais tratam de qualquer jeito. Gente, isso é vergonhoso. É vergonhoso, é pecado. A gente não pode tratar pai e mãe dessa forma. Teriam que ser tratados da melhor forma possível. E deveria haver a compreensão entre o casal de falar assim, eles precisam do nosso apoio, eles precisam da nossa ajuda. Como vocês têm tratado os pais de vocês? Independente de qualquer coisa, eu sei que às vezes tem relação familiar que é tão complicada, mas não diminuir a nossa responsabilidade, o nosso zelo, o nosso senso de empatia com aqueles que dedicaram a nossa vida, a vida deles a nós, com seus defeitos, com seus problemas, mas estavam ali presentes. E Mateus 15, do verso 1 ao verso 6, trata justamente disso. Cristo criticando. Vocês poderiam estar cuidando do pai de vocês, e agora vocês ficam aí jogando a responsabilidade numa questão religiosa. Gente, Deus ia se agradar muito mais se eles desfizessem aquela promessa louca e cuidassem dos pais, do que desonrar o mandamento que Deus havia estabelecido. Pode passar? Gente, o catecismo, ele traz uma abordagem interessante a respeito do mandamento de honrar pai e mãe. E diz assim, Catecismo Maior, pergunta 126. A pergunta é a seguinte: qual é o alcance geral do quinto mandamento? Então, o que o catecismo está questionando é: o mandamento de honrar pai e mãe é só para tratar pai e mãe? E o questionamento é: qual é o alcance geral? E a resposta: o alcance geral do quinto mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros, nas nossas diversas relações, como inferiores, superiores ou igual. Então, o que o texto está dizendo é que nós precisamos entender e aplicar, honrar a pai e mãe, a gente precisa aplicar nas autoridades. Nós precisamos direcionar a honra de pai e mãe, porque, queridos, a primeira instituição a qual nós devemos submissão e respeito é a instituição familiar. Aqui está o princípio da nossa submissão às outras autoridades que surgirão na nossa vida. E vocês já viram aquela frase, né? Quem não respeita pai e mãe não respeita mais ninguém. Então é justamente isso que Deus está trazendo aqui, queridos. No quinto mandamento, é a semente da nossa submissão diante da sociedade, diante do Estado. Pode passar? A gente vai ler alguns textos. No quinto mandamento encontramos o princípio de temor para com as autoridades constituídas por Deus. Romanos capítulo 13. Romanos 13, do verso 1 ao verso 7. Aliás, do verso 1 ao verso 6 mesmo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e o que resistem trarão sobre si mesma condenação. Trarão sobre si mesmo condenação. Então, o texto começa dizendo de forma muito clara que aqueles que desonram as autoridades estabelecidas por Deus, elas desonram o próprio Deus. Porque Deus, ele manifesta a sua justiça por meio das autoridades que foram instituídas sobre nós. Porque os magistrados não são para temor
quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Queridos, grava bem isso aqui, não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, o que o texto está dizendo é que nós devemos nos submeter à legislação do nosso país, inclusive em relação aos impostos. O texto diz aqui, crente sonegar imposto é pecado. Se a gente está insatisfeito com as cargas tributárias, a gente precisava aprender a votar, a cobrar. Esse é o meio legal para a gente recorrer e ter as nossas demandas atendidas com justiça. Mas o que o texto está dizendo aqui é que nós devemos sujeitar as autoridades. Quando a gente aprende a se sujeitar à autoridade de pai e mãe, a gente aprende a se sujeitar às outras autoridades que se constituem sobre as nossas vidas. E quando o texto fala aqui que a justiça é ministra de Deus para trazer espada, aqui é no sentido, inclusive, literal, irmãos. Como que é isso? Algumas pessoas meio que assustam e chocam quando eu comento isso. Não é que eu comento, a Bíblia fala disso. O que a Bíblia diz é que o Estado tem a mão de Deus, a permissão de Deus para legislar e aplicar a lei. Por exemplo, se a lei do nosso país muda e a partir do ano que vem a pena de morte começa a ser aplicada para determinados crimes, crime de morte, queridos, Deus não fica se revirando no céu por causa disso, não. Porque Deus deu autoridade ao Estado para tratar o pecado, aquele que corrompe a lei, aquele que não segue a justiça, da maneira como é justa. É claro que o que Deus quer é que a lei seja aplicada com equilíbrio. Quando a Bíblia fala olho por olho, dente por dente, isso foi interpretado errado pelos fariseus. Eles acreditavam que olho por olho, dente por dente era uma permissão para a vingança pessoal. Se o Diego fez alguma coisa comigo que eu não gostei, eu posso tomar por conta própria e me vingar. Não, ali o que o texto está dizendo é que a aplicação da lei deve ser feita com justiça. Por isso que fala olho por olho, porque na lei dizia, se alguém numa briga fura o olho do outro, o outro terá seu olho vazado também. Então, não é desproporcional, furou o olho, não, tem que matar. Então, é por isso que é olho por olho, dente por dente, ou seja, tem que ter equilíbrio, é nem a quem, nem a lei. E o Estado tem permissão, dada pelo próprio Deus para poder legislar. Isso é o princípio fundamental. 1 Pedro 2:13. Primeira Pedro 2, a partir do verso 13 e 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Então, Pedro falou, agora Paulo confirma e concorda com a mesma coisa. O texto de Tito vai tratar também da mesma questão, mas fato é, queridos, que o mandamento de honrar pai e mãe, debaixo desse mandamento está ali
a semente da nossa submissão às autoridades. E nós precisamos entender isso, que crente precisa se sujeitar às autoridades. E é incrível como a gente tem mania de querer dar a testa com até porta eletrônica, né? A gente vai passar na porta giratória do banco, quando trava a gente já, sabe, já fecha a cara, e fala, por que essa postura, né? O policial vai abordar a gente, para nossa segurança, a gente não quer ser abordado. Já se infla todo, em vez de facilitar o trabalho. Então, queridos, nós precisamos nos sujeitar a toda a autoridade que foi constituída por Deus. Pode passar. E agora, para a gente encerrar, o mandamento de guardar pai e mãe, ele nos traz uma promessa. Eu estou lendo o texto de Deuteronômio, que é um texto que já é no momento que Deus dá a segunda lei para o povo, e ele traz algumas adições aí. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os seus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. A gente às vezes ouve, né? Pessoa, quando você conhece alguém que tem 100 e poucos anos, né? Fala, rapaz, isso aí honrou pai e mãe, viu? Porque tá vivo até hoje. Esse aí conseguiu cumprir o mandamento. Mas esse texto diz mais, é muito mais profundo que isso. O texto acrescenta algo interessante aí, ó. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que te prolonguem os seus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para o povo hebreu, a terra ela era uma propriedade vitalícia. Deus dava a terra, aquela terra não poderia ser extraviada. Por exemplo, se eu tivesse com dificuldade financeira, eu venderia minha terra. Mas 50 anos depois, no ano do jubileu, aquela terra eu era reapropriado, porque a terra era a herança do povo. Então, a lógica que Deus usa é o seguinte: como que eu coloco o povo na minha terra, numa terra que eu digo que é deles, e uma família não possui propriedade? Então, Deus, para dar equilíbrio social, Ele fazia isso, de 50 em 50 anos, Deus, por meio do jubileu, Ele fazia com que as pessoas que haviam sido, que sofreram por questão econômica, que se endividaram, que viraram escravos, eles eram libertos. Então, o ano de jubileu significava isso. Então, o texto está dizendo isso, para que te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. E o que o texto está dizendo é que a promessa que o Senhor está dando para o povo é: vivam bem, honre o pai de vocês, a mãe de vocês, para que eu abençoe vocês em todos os aspectos. Queridos, eu não estou dizendo que a recompensa que nós recebemos hoje por honrar pai e mãe é ter dinheiro. Mas não tem coisa, queridos, mais maravilhosa, sabe? Não existe coisa melhor do que ter uma estrutura, uma família estruturada, uma família feliz, onde as pessoas se respeitam, onde há submissão, onde há compreensão, onde há amor. Algum tempo atrás, eu estava conversando com meu irmão, e a gente falando assim do peso que a gente carrega por ser filho de quem a gente é. Meus pais foram simples, família pobre, e eu cresci sem muita coisa, né? Por exemplo, eu nunca tive videogame. Coisas assim de adolescente, sabe aqueles sapatos que pisa e brilha? Meu sonho era ter um daquele, nunca tive. Meus pais nunca tiveram condição de me dar nada disso. E hoje eu olho para minha filha, hoje eu olho para as filhas do meu irmão, e eu falo, rapaz, essas crianças são ricas demais. Essas crianças com 1 ano de idade já ganham mais presente do que eu na vida toda. E a conversa que eu tive com meu irmão foi a seguinte: eu falei, João, a gente viveu de maneira simples, mas aquilo que os nossos pais nos deram, minha pergunta é: será que a gente está conseguindo dar para os filhos da gente? Porque eu, você e Dalon, que é o meu irmão mais novo, o que nós recebemos no âmbito espiritual e moral não tem dinheiro que compre.
A gente tinha um respeito. Gente, podia ser um senhor da rua que eu nunca tinha visto na vida. Se me mandasse embora, eu ia. Porque eu entendia que era autoridade sobre a minha vida. E quando a gente aprende o que é autoridade, a gente cresce como pessoas honradas, que sabem respeitar as pessoas, e por saber respeitar, a gente ganha respeito também. Por saber respeitar, a gente também transmite respeito. A gente transmite temor. E como essa nova geração precisa de pessoas que entendem esse princípio de honrar pai e mãe, de honrar a autoridade. Para que a gente viva bem, para que a gente tenha famílias equilibradas, famílias respeitadas, famílias que não desonram nem o nome do Senhor, nem o nome dos nossos pais, o nome que a gente carrega. Que Deus nos ajude a honrar os nossos pais. Talvez você não tenha mais seus pais para honrar, mas você pode transmitir ao coração dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, a importância de honrar e de respeitar e se sujeitar às autoridades. Amém?